botando desistir não é covardia, é estratégia. Não, não é estratégia. Pra galera que tá querendo coringar e falar, vou desistir do Brasil, tal, eu vou dar uma dica pra vocês, tá? Saiu notícia hoje que o Donald Trump, ele já suspendeu os processos de visto para os Estados Unidos. Então, se você estava imaginando obter um visto americano, dar a sua imigrada para terra da liberdade, land of the free, home of the brave, né, conforme diz o hino deles, vá tirando o cavalinho da chuva, porque simplesmente não vai acontecer. O Trump já suspendeu não só para o Brasil, como para outros países, e esse processo vai se acelerar na Europa, e depois você vai acontecer Austrália e Canadá, tá? Você cada vez mais está preso aqui, ó, comigo, nesse espaço liminar. Dias Toffoli precisa cair. E não tem um outro termo para colocar. Não há condição moral para permanência de Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal. A gente sabe o que houve com o Alexandre de Moraes, e ele também não apresenta nenhuma condição moral hoje diante desse escândalo bizarro. Agora, a gente está vendo o Alexandre de Moraes, diferente do caso lá do Bolsonaro, quieto, né, torcendo para a treta passar. O Dias Toffoli não. O Dias Toffoli está atuando de maneira ostensiva para salvar o Banco Master e salvar os envolvidos e evitar que as pessoas tenham acesso àquilo que é, tranquilamente, o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Repito, o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. E por que eu digo isso? Porque o Dias Toffoli, tá? Ele já tinha mandado, de maneira um tanto quanto estranha, ele tinha dado um período para que a operação fosse tocada. E tão logo a operação de busca e apreensão tenha sido feita, tão logo a polícia federal, ao perceber que o Dias Toffoli, que o Fabiano Zettel iria evadir, Fabiano Zettel que é cunhado do Vorcaro, ela fez uma operação, prendeu o Fabiano Zettel, apreendeu o celular, laptop e outros equipamentos, mas ele foi solto logo em seguida, né? Eles mantiveram ele preso por um período muito curto de tempo. Ele vai solto, né, na sequência, né, assim, não demorou quase nada na cadeia, já foi solto. E logo em seguida vem uma decisão do Dias Toffoli mandando apreender no STF tudo que foi apreendido. Então, veja só, a Polícia Federal, em vez de ter em mãos todo o material necessário para investigar o caso do Banco Master, e sim o Fabiano Zettel, cunhado do Vorcaro, é uma peça-chave na resolução do caso. Todo o material apreendido vai novamente ficar sob posse do Supremo Tribunal Federal, que, entendamos aqui, tá, o que eu vou falar, precisa ser investigado. O Supremo Tribunal Federal, nesse caso, ele é réu e juízo. Aí o que é? Se vocês achavam bizarro o caso do Alexandre de Moraes, em que ele era vítima e juízo lá no enfrentamento ao Bolsonaro, nós temos uma novidade, que é essa novidade que o Dias Toffoli vem tocando. Agora o STF é réu, ou investigado, vamos botar aqui, ele é investigado, é juiz. Ele julga, ele julga e se protege. E estão cagando para os resultados disso tudo. Isto é essencialmente absurdo, meus amigos. Isso é um dos casos mais absurdos da República Brasileira. Não há o que dizer, não há, vamos dizer, eu não vejo nenhuma comparação, não há, se você contar para um americano, que é aquele sempre que eu dou, se você contar para um americano ou para um europeu o caso, cara, eles vão falar assim, o seu país acabou, você deveria só fechar as portas do seu país não existe mais. E sim, meus queridos amigos, o nosso país não existe mais. Nosso país é um ajuntado de cidades pobres, como eu venho mostrando aqui, um ajuntado de cidades que estão perdidas no tempo, que em grande medida não tem quase razão de ser, quase razão de existir. E tendo em paralelo um governo federal que só é uma cleptocracia. Então eu vou recapitular. O Dias Toffoli, que claramente tem um envolvimento explícito no caso do Banco Master, que tem algumas novidades, que é o fato de familiares dele serem sócios de empresas que têm relações com a REAG, e a REAG vem a ser, em última instância, uma empresa, um fundo que opera com o PCC e que operava com o Banco Master. Então o Dias Toffoli tinha empresas associadas, familiares com empresas associadas a isso. Não há defesa possível para o Dias Toffoli. Eu falo que não há, nesse caso, de defesa possível. O que ele tinha que fazer era se declarar suspeito, só que ele não vai se declarar suspeito, porque o que ele está fazendo é atuando ativamente para proteger as pessoas nesse caso. E eu tenho que tomar muito cuidado, porque a chance do Dias Toffoli simplesmente vir para cima de mim, Alexandre de Moraes, só por falar isso, ela é colossal. Colossal, tá? Não conheço, volto a repetir aqui, tá? Não conheço um caso tão bizarro em toda a minha vida quanto o caso Banco Master, tá? Não há paralelo.
E o pessoal tá falando assim, uma vergonha, STF está totalmente comprometido. É comprometido num nível que ele é um... Quanto mais ele interfere, mais ele se corrompe. Porque como é um caso de corrupção envolvendo membros do STF também, quanto mais eles põem a mão, mais corrupção é. E como o caso aumenta de tamanho, mais eles vão precisar pôr a mão. Então mais eles vão precisar se corromper, o que vai transformar o caso em uma bola de neve. E aí, agora falando em termos estratégicos, para nós que pagamos essa conta e vivemos um país ao qual não nos interessa a impunidade, a gente precisa tomar uma série de decisões. E eu vou falar a primeira das decisões, é ir para as ruas. A manifestação que nós vamos fazer no dia 22, que é semana que vem, Riso me corrija aí. Semana que vem já a manifestação, quinta-feira da próxima semana, ela é fundamental para que a gente inicie um processo. Porque se as ruas se acumularem, isso vai motivar a Polícia Federal, isso vai motivar a imprensa, ou seja, a Polícia Federal e a imprensa dependem de vocês nas ruas. Se as ruas começam a encher e a Polícia Federal se sente animada, o Dias Toffoli vai ter que agir mais, e quanto mais ele age, mais crime ele comete. É isso que está acontecendo. Não tem outra palavra. Não tem palavra. Esse caso é absolutamente bizarro. Outra coisa, eu queria perguntar aqui, tá? Queria só confirmação que eu não consegui ainda os documentos relativos à operação, tá? É difícil de obter. Mas eu queria saber dos amigos que estão assistindo a live se procede que a irmã do Vorcaro ficou presa. Tá? A Natália Vorcaro, Google Natália Vorcaro, vejam se ela foi alvo da operação, se ela foi presa e solta igual o marido dela, que é o Zettel, ou se não, se ela ficou presa. Porque se ela ficou presa, tá? O caso se torna muito dramático. Muito dramático. Natália Vorcaro, ela, ao que tudo indica, ela é laranja e eles esquentam uma parte do patrimônio da família, Vorcaro, através dela, né? Ela também é pastora da Igreja Lagoinha. Volto a repetir. Por favor, tem algum fiel da Igreja Lagoinha aqui no chat? Ela é pastora da Igreja Lagoinha, lá em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. Uma igreja que está intrinsecamente ligada, está umbilicamente ligada ao escândalo do Banco Master. Fabiano Zettel, Natália Vorcaro e Daniel Vorcaro são peças-chave. Outro que as pessoas não falam, tá? Ninguém tá falando dele porque tem uma blindagem comunista disso. Paulo Gala, o economista Paulo Gala, que eu já fiz live com ele, fiz live com o Paulo Gala umas 2 vezes. Ele é um economista desenvolvimentista, de uma perspectiva, vamos dizer, não liberal, né, ou não alinhada ao mainstream econômico, né? Eu já vi coisas interessantes vindo dele. Paulo Gala, ele foi colocado como economista-chefe do Banco Master. Vocês sabiam disso, né? O Paulo Gala, que é ídolo da turma comuna. E, cara, o Banco Master caiu, ele basicamente se afastou e tá fingindo demência. Ele que anda muito com a turma do ICL, e verdade seja dita, por mais que a turma do ICL seja essencialmente escrota, lixo puro, eles vêm cobrindo o caso do Banco Master, tá? E aí o Paulo Gala também não é comentado e é um cara que deveria abrir a boca. Porque assim, eu tô usando todos os contatos que eu tenho pra falar sobre esse caso, né? Então por que o ICL não chama o Paulo Gala pra conversar? O Paulo Gala pode contar um monte de coisa sobre essas operações. Ela é ser economista-chefe de um banco master, um banco cujas operações eram essencialmente economicamente inviáveis, é no mínimo uma piada, né? Tô trazendo isso pra vocês de maneira bem sincera. Não dá pra você falar que você é uma pessoa séria sendo economista-chefe do banco master. O pessoal tá comentando que a Natália Vorcaro sequer foi presa. Mas prosseguindo, né? Continuando aqui no nosso raciocínio sobre o Banco Master. A gente percebe também, né? O medo, o pânico que os caras têm dos arquivos pessoais do Vorcaro e do Zettel. O Toffoli já tinha mandado apreender todos os documentos, né? Que já haviam sido coletados pela Polícia Federal nas operações anteriores contra o Banco Master. Mas rolou uma operação hoje. E hoje mesmo ele mandou lacrar, aprender e mandar tudo pro Supremo Tribunal Federal. Né? É um tipo de caso em que o juízo é o próprio obstrutor de justiça, né? E uma das medidas, uma das razões para você pedir, por exemplo, uma prisão preventiva contra alguém na justiça é justamente por obstrução da justiça. Cara, como é que pode, né, o Toffoli estar ele próprio praticando algo que se assemelha, olha, tem 52, algo que se assemelha a uma obstrução da justiça? Rapaz, essa história... assim, sei lá, 6 meses atrás a gente falaria, essa história tá estranha. A história não está estranha, a história está muito óbvia, tá? É um ato de sobrevivência do STF. E se, né, é esse o ponto, se as investigações continuarem, o STF e essa turma só fica de pé, única e exclusivamente,
através da violência, através da coerção e do silenciamento da sociedade civil organizada e dos seus opositores, tá? Não existe outro meio, porque eu acho que as coisas vão andar. Há do outro lado gente muito poderosa interessada em que ande. O caso Banco Master, ele envolveu, vamos dizer, um contrariamento de interesses de gente muito poderosa, tá? E eu vou falar, nem sequer o STF tá todo unido. E aqui é uma coisa que eu queria conversar com vocês. O STF não tá junto com o Xandão ou com o Toffoli especificamente nesse caso, tá? Outros ministros do STF, cara, querem que as coisas andem. E outros ministros do STF não roubaram nesse caso. O Supremo Tribunal Federal, que já estava, né, e esse era um ponto, o Supremo Federal já estava passando por um momento muito complicado nessa questão com o bolsonarismo. Eles cruzaram linhas no enfrentamento ao bolsonarismo, isso verdade precisa ser dito assim, tá? Mas eles tinham uma desculpa, cruzamos linhas em defesa da democracia, por mais que não, que a democracia brasileira seja uma piada, né, mas eles tinham ainda desculpa. Agora não é desculpa nenhuma, eles estão apenas advogando em causa própria, tá? Digite 1 se você vai às ruas no dia 22. Bota aqui nos comentários, meus amigos. Vamos botar nos comentários. O pessoal tá perguntando cadê os bolsonaristas levantando a pauta. Não existe bolsonarista levantando pauta nenhuma, porque o Flávio Bolsonaro tá envolvido. Ah, e o Tarcísio, vou falar hoje de Tarcísio. Tá envolvido, tá? Vamos ver se o Nicolas tá envolvido. Já teve vídeo de fundo preto, Riso? Do Nicolas acho que não, hein? Não teve nada, né? Uns caras botando desistir não é covardia, é estratégia. Não é estratégia. Pra galera que tá querendo coringar e falar, vou desistir do Brasil, tal, eu vou dar uma dica pra vocês, tá? Saiu notícia hoje que o Donald Trump, ele já suspendeu os processos de visto pros Estados Unidos. Então, se você estava imaginando obter um visto americano, dar a sua imigrada pra terra da liberdade, land of the free, home of the brave, né, como forma diz o hino deles, vá tirando o cavalinho da chuva, porque simplesmente não vai acontecer. O Trump já suspendeu não só para o Brasil, como para outros países, e esse processo vai se acelerar na Europa, e depois você vai acontecer Austrália e Canadá, tá? Você, cada vez mais, está preso aqui, ó, comigo, nesse espaço liminar, tá? Que eu acho que isso aqui é um espaço liminar, sim, tá? Estamos todos presos aqui. Então não é nem sequer estratégico. Lutar é a única coisa possível. Prosseguindo aqui, meus queridos amigos, isso tá acontecendo aí, tá? Tá acontecendo justamente na sequência da notícia que todo mundo soube ontem, ou se não todo mundo não soube, que fique sabendo, que o Banco de Brasília, né, o BRB, ele provavelmente terá que receber um aporte do GDF, que é o governo do Distrito Federal, por conta da compra de títulos podres que eles fizeram do Banco Master. Você vai falar, não, Renan, duvido. Eles compraram, a gente já comentou com vocês, 16 bilhões em títulos podres do Banco Master, e naturalmente esses títulos não vão vingar, né? Eles estão credenciados ali como credores na falência do Banco Master, estão procurando ativos para se ressarcir, mas, cara, na prática, liquidez você precisa rápido, e se você não tem liquidez rápido, você tem um rombo, e eles estão precisando agora de dinheiro dos correntistas do Banco de Brasília. Então, meu amigo, se você tem conta no Banco de Brasília, você tem poupança no Banco de Brasília, não é que eu tô falando para você fazer uma corrida bancária e tirar o dinheiro de lá, não tô falando isso, até porque você até porque o Estado vai socorrer o banco. Então não pense besteira, tá? Agora, se você mora no Distrito Federal, o dinheiro vai sair do teu bolso. Tá? E muita gente ficou rica aí no Distrito Federal para que você tenha que pagar por isso. Então você vai falar, como assim? Olha, o Ibanez foi ele a receber pressão por parte do Ciro Nogueira e do Rueda para que o Banco Master fosse primeiro comprado, aí não foi, e depois o Banco Master, para que títulos do Banco Master fossem comprados pelo BRB, tá? Foi uma compra na ordem de 16 bi. Esse 16 bi deve ter pedalado débitos anteriores do próprio Banco Master, tá? Então já coloca isso na cabeça. Então as pedaladas que foram sendo feitas para manter o Banco Master operacional foram feitas em grande medida pela turma Caiu a minha live aqui? Pela turma do BRB. E agora a bucha sobre o BRB. O BRB, para andar com isso, vai precisar contar com
decisão política do Ibanez. E o Ibanez, eu não vou falar que o Ibanez recebeu propina por isso, Riso. Não, eu tenho que ser cuidadoso, né? Eu já não sou mais um Zé Ninguém dando opiniões. Não vou falar que o Ibanez recebeu propina, que a turma dos partidos políticos próximos do Ibanez também não receberam propina ou receberam por fazer consultoria, não. Eu vou dizer que todo mundo ali deve ter tido algum tipo de estímulo um tanto quanto cativante pra meter essa conta no rabo de todo mundo, cara. E imaginando que vão ficar impunes, tá? É fogo, cara. É fogo. Estamos aqui diante do escândalo mais bizarro de todos. E aí eu fico chateado, né? A gente vai fazer a manifestação. Eu acho que a manifestação como primeiro passo vai dar certo. Mas eu gostaria de repetir uma coisa com vocês que é bem clara, tá? Se não existisse bolsonarismo, ou se você já tivesse deixado de existir, a manifestação seria muito grande e a gente derrotaria o Dias Toffoli e companhia, tá? Acho que é bastante plausível trazer as informações nesses termos para vocês. O fato dos bolsonaristas, né, terem pego boa parte daquilo que a gente chama de eleitor de direita no Brasil e ter alienado eles a tal ponto, de modo que eles sejam, vamos dizer, incapazes de discutir esses assuntos de maneira madura, me assusta. Eu juro que eu vi, né? Eu tava conversando com, tipo, essas tia do Zap e tal. E uma dessas senhoras falou pra mim, aqui em Pernambuco, Renan, mas esse tema aí tem que ver, né? Tem que ver. Porque pode ser o próprio PT usando vocês. Eu falei, cara, você acha que o PT tá usando a gente no caso do Banco Master, cara? Ah, não sei, né? Não sei, né? Ah, tem que ver quem tá convocando. Então eles estão aguardando, sei lá, se a bichinha de BH convoca, faz um vídeo, porque aí não, acho que agora me parece incrível. E, né, só é triste, né? Só é gruta, só é bizarro. Notícia aqui, galera. Aqui não dá pra pôr na tela, né? Fundo ligado ao Banco Master investiu 4 milhões em resort de Irmãos de Toffoli. Empresa investidora citada em operação que é por esquema de lavar dinheiro para o PC. Ah, é a Reag. Só checa aí, tá? Puta, se for assim, a Reag, assim, gente, nós precisamos pedir o impeachment do Dias Toffoli. Eu vou pedir agora, fazer um pedido de coração. Cara, meu amigo, meu concorrente pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Vamos entrar juntos, tá? Faça um corte disso, Flávio Bolsonaro. Vamos entrar juntos com um pedido de impeachment contra o Dias Toffoli. Bora. Eu já tô convocando uma manifestação, tá? Ó, da Receita Federal aponta que o resort teve quadro de... mas não tem o nome do fundo. A Arlen é entrevistada pela Reag. Tá? A Reag, ela tá no carbono oculto. A Reag... Putz, gente. Corta aqui, vamos lá, vamos voltar a fazer o corte. Flávio Bolsonaro. Vamos nós dois fazer um pedido de impeachment do Toffoli. Vamos colocar as assinaturas pra fazer o impeachment do Toffoli e andar aí no Senado. O envolvimento do Toffoli, nesse caso, ele não é que ele tá escandaloso. Ele assim, o Xandão tá parecendo, sei lá, o Benjamin Franklin, tá? Não há nada que se compare com o que o Dias Toffoli tá fazendo aqui. Vamos lá, vamos entrar com pedido de impeachment contra ele? Por favor, Flávio, vamos trabalhar junto isso. Vamos deixar as diferenças da direita de lado e vamos trabalhar junto contra o Dias Toffoli. Vamos fazer essa. Você é senador, é teu espaço, é o teu momento de brilhar. A gente vai e vamos coletar junto a assinatura contra o Dias Toffoli. Tá mais claro do que esse céu vasto, extenso, né? Tem algo aí. E tem muita coisa aí, tá? Nós vamos chegar em algum momento, vocês podem anotar, nos vínculos profundos que existem entre o PCC e o caso Banco Master. Porque o PCC ele já entrou no mercado financeiro, a Reag era o braço mais óbvio, tá? De investimentos do primeiro comando da capital junto ao mercado imobiliário, tá? E, cara, ele já estava vinculado ao Banco Master. Agora descobri que isso chega no Toffoli, que a gente já descobriu, já havia comentado com vocês, aí você começa a ficar, cara, aí o bicho pega muito, cara. Muito. Entendi, você quer unir a direita. Não, vamos fazer um desafio. Pessoal, o Flávio não vai. Eu duvido que o Flávio vá. Sendo honesto, eu duvido que o Flávio vá. Mas nós vamos, cara. Quem vai dia 22, quem sairá às ruas para pedir o impeachment de Dias Toffoli, quem vai pedir prisão para todos os envolvidos no escândalo do Banco Master? Bota aí no chat, eu vou. Cara,
Se você é do Paraná, pegue um busão e venha. Sério mesmo. 6 horas de estrada. Pega um busão, vai lendo um livro, ouve um podcast, dá uma dormida, vem para São Paulo no dia, faz a manifestação, saiu da manifestação, janta em São Paulo, come um sanduba, os melhores hambúrgueres do Brasil estão em São Paulo, e aí já pega outro busão e já volta para Curitiba. Se você é do Rio de Janeiro, mesma coisa. Se você é de Campinas, interior de São Paulo, mesma coisa. Se você é do ABC, mesma coisa. Você só não vem porque você não quer. Estaremos todos lá, eu, Arthur, Kim, Amanda, vai vir muita gente. O que eu soube, assim, a Faria Lima inteira vai descer. Venha conosco, vamos começar, a gente vai dar o início, nós teremos a fagulha de um processo que pode levar a uma mudança profunda na República Brasileira. O que está acontecendo aqui no Brasil, amigos, é criminoso. Criminoso.